Olá, seja bem-vindo ao curso Segredos para um Casamento de Sucesso. Essa é a nossa última aula de número 16, como nós tínhamos proposto no início do nosso curso. Estaremos hoje finalizando o curso Segredos para um Casamento de Sucesso. Se você está vendo essa aula pela primeira vez, você pode acessar nossa playlist e lá haverá todo o material já disponibilizado acerca do curso que nós estamos oferecendo gratuitamente para você e sua família, a fim de agregar valor para o seu casamento, para o seu relacionamento conjugal. Nós valorizamos a família, nós valorizamos o casamento e acreditamos que disponibilizar esse material pode ser um insumo de extrema importância para aqueles que desejam ter um casamento ainda melhor, para aqueles que desejam crescer no seu âmbito conjugal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você pode fazê-lo clicando nesse ícone que está abaixo do seu monitor. Nós estaremos com frequência colocando novos vídeos acerca do relacionamento familiar, acerca do relacionamento entre pais e filhos, acerca do próprio relacionamento conjugal. Sempre há novas informações que nós podemos divulgar com vocês. Por isso, eu quero incentivá-lo a se inscrever no nosso canal se você valoriza a família, se você deseja ter uma família segundo o coração de Deus. E se você gostou do conteúdo, curta o vídeo, porque isso é interessante para o nosso canal. E também, se desejar que a gente teça algumas considerações acerca de temas específicos, você pode colocar nos comentários aqueles temas, aquelas matérias, aqueles assuntos que você acha apropriado, que nós estaremos pesquisando e preparando a aula especialmente para você. Na aula de número 16, nós gostaríamos de recapitular alguns princípios que já vimos durante todo esse curso. Dificilmente alguém poderia discordar acerca da fundamentalidade da repetição, da reiteração para aqueles que desejam solidificar o seu conhecimento, para aqueles que desejam aprofundar naquilo que já sabem. Dessa maneira, passaremos alguns segredos, repassaremos alguns segredos que já foram revelados para aqueles que desejam fazer do seu casamento um lugar de sucesso. O primeiro ponto que nós vimos, foi a nossa primeira aula, é que precisamos de conhecimento. As Escrituras ensinam que às vezes nós falhamos e erramos por falta de entendimento. Muitas vezes nós temos boa vontade, temos bons desejos, mas sem conhecimento nós não vamos chegar no lugar certo. Os tesouros são belos e bonitos, mas se nós não tivermos o mapa, nós certamente não o encontraremos. Mas também, por mais belos que sejam esses tesouros, nós temos que ter a consciência que ele sempre será menos do que aquilo que a gente idealizou. Por isso também não idealize no seu casamento. Casamos-nos com pessoas de carne e osso, como nós somos também, e não com alguém de aço e escudos. Portanto, diga não à síndrome de Romeu e Julieta. Ora, se casamos com pessoas falhas, consequentemente teremos que colocar em prática o princípio básico do cristianismo, qual seja o perdão. Se pudéssemos reduzir o cristianismo para caber em uma moeda, em um lado haveria o amor, no outro haveria o perdão. Convivemos com pessoas falhas que precisam perdoar, assim também como Deus nos perdoou. Foi falado também durante o curso acerca da necessidade que temos de vivermos em unidade. Espírito de equipe, de time, de parceria, é o ensino de uma só carne com o nosso cônjuge. Não podemos viver de maneira independente, mas interdependente. Nós fazemos parte da mesma carne, somos um só, a fim de que cumpramos a vontade de Deus, que também deseja que investamos em nossos casamentos, que façamos da nossa comarca conjugal uma região para investimentos. E nós não colheremos frutos se nós não semearmos as sementes.
Sem semeadura não haverá colheita. Faça calo na mão, pegue a enxada mesmo dentro da sua casa. Colhemos frutos somente se plantarmos. Não devemos também nos esquecer de que, apesar da importância fundamental do casamento e de sua força impressionante para nos tornar pessoas mais felizes, a pessoa mais importante, por incrível que pareça, no seu casamento não é o seu cônjuge, não é o seu marido, não é a sua esposa, mas é Deus. Nesse lugar de trono somente há encaixe para Ele. Não coloque a sua esposa ou seu marido no lugar que não lhe pertence. Falamos também acerca da necessidade de solucionarmos os conflitos que com certeza haverá. Não há como juntarmos peles em que há espinhos, feitos pelo pecado, sem que nos espetemos em algum momento. Isso é o natural. Imagine se um jogador de futebol, somente porque tomou uma falta, decidisse abandonar o esporte. Se porque a raquete fez bolhas e calos nas mãos do tenista, se ele jogasse a raquete fora e decidisse trocar de esporte, acabaríamos com o tênis e com o futebol. Aliás, acabaríamos com qualquer esporte. Pois os calos fazem parte do mundo caído. Não há como não ter calos, não há como não ter problemas na lida conjugal. Por favor, insisto com você, não confunda, esse foi o tema de outra aula, amor com paixão. A paixão é a arte para os admiradores dos segundos, que desprezam as horas, os dias e os anos. Para quem idolatra uma vida turística, que prefere o efêmero em detrimento do longevo, o que passa em detrimento do que permanece. Para focar e valorizar o bem, temos que forjar, falamos também sobre isso, um altar onde nós abrimos as nossas tendas. É o lugar, o casamento é o lugar em que uma mão se junta à outra, a mão do marido com a da esposa em formato, em desenho de oração. E a oração é uma engenharia, é uma arte de construir pontes, a fim de que os princípios e a força de Deus passe para nós outros. E quando oramos com nossos amigos maiores, que são nossos cônjuges, colocamos em prática a realidade do casamento a três. Eu, ela e o Espírito Santo de Deus. Dizendo não à autossuficiência, porque nós não conseguimos resolver e solucionar todas as coisas, mas Deus pode solucionar aquilo que nós não podemos. Nós não somos uma ilha. Precisamos muitas vezes romper em fé, permanecendo a cumprir a vontade de Deus, mesmo quando parece que não vai dar certo. Mesmo que nossos olhos digam não, devemos continuar enxergando o que não se pode ver. Isso é fé. E para um casamento bem-sucedido, nós precisamos desenvolver essa vida de confiança, de fé. Deus formou o casamento para dar certo e Ele vai fazer isso. Precisamos crer. Deus deseja trazer para o nosso casamento uma bênção especial, mas nós precisamos acreditar nisso. A força para escolher ver com os olhos de Deus é requerida de nós. Arranquemos nossos olhos carnais e implantemos lentes espirituais. Troquemos nossas pupilas, modifiquemos nossas íris para fazer de nosso casamento uma aliança não periódica, mas eterna, como é da vontade daquele que não se agrada do divórcio. Num tempo em que casamentos duram dias, que os santifiquemos em nossas vidas, fazendo com que dure até o infinito. Por fim, faça da diferença entre você e seu marido, entre você e sua esposa, alimento e não veneno para vocês. Utilize-a como trunfo, festeje-a e também saia da monotonia, trazendo novos tons, novos sons, novas cores, para que haja novas telas, novas melodias conjugais. Transforme o sambinha de uma nota só em uma grande sinfonia. Aqui nós finalizamos o nosso curso Segredos para um Casamento de Sucesso. Diga não ao padrão que o mundo tem feito, lugar comum, e faça dos princípios de Deus o seu cânon. Faça das Escrituras, de fato, a sua regra de fé e prática que se aplique dentro da sua casa, entre você e a sua esposa.
Durante todo o ano de 2020 e 2021, nós continuaremos postando textos acerca da criação de filhos, como nós devemos criar os nossos filhos de acordo com as Escrituras, e ainda mais vídeos acerca de como nós podemos ter casamentos bem-sucedidos. Nós fizemos um resumo nessas 16 aulas, mas ainda há muito mais. E nós estaremos constantemente postando novos vídeos para você que deseja fazer da sua casa uma casa de bênção, uma casa em que haja gozo e alegria vindas da parte de Deus. Um grande abraço, espero você nos nossos próximos encontros.